I am Jim Collison, and this is Gallup's Call to Coach, today in Portuguese, recorded on February 8th, 2023. Olá, eu sou Yuri Trafani e esse é o Call to Coach, hoje gravado em português no dia 8 de fevereiro de 2023. Call to Coach is a resource for those who want to help others discover and use their strengths. We have Gallup experts and independent strengths coaches share tactics, insights, and strategies to help coaches maximize the talent of individuals, teams, and organizations around the world. If you're listening live, don't forget to join us in our chat room. There's a link to it right above me. If you're listening after the fact on YouTube or as a podcast, you can send us your questions, coaching@gallup.com. Don't forget to subscribe on your favorite podcast app or right there on YouTube so you never miss an episode. Call to Coach é um programa para quem quer ajudar outras pessoas a descobrirem e usarem seus talentos e pontos fortes. Por aqui a gente convida especialistas da Gallup e coaches independentes para compartilhar táticas, percepções e estratégias que ajudem os coaches na maximização dos seus talentos de indivíduos, equipes e organizações em todo o mundo. Se você estiver ouvindo a gente aí ao vivo, tem um link logo em cima do Jim que você pode usar para se juntar a gente no YouTube. Aí você pode interagir com a gente, participar do chat. Se você estiver ouvindo, assistindo depois o episódio gravado e tiver alguma dúvida, é só enviar um e-mail para a gente em coaching@gallup.com. E não esquece de se inscrever no seu aplicativo de podcast favorito para não perder mais nenhum episódio. Yuri Trafani is our host today. Yuri is with Enter, a Gallup training partner in Brazil. And Yuri, you're looking great and always great to be with you. Welcome back. Thank you, Jim. You always know how to put my significance up. Thank you for your partnership. Thank you for being so nice with Brazilian community. Thank you for opening the Call to Coach doors for us here in Brazil. Well, you are very welcome. We have a fabulous guest that we want to bring in today, and I'll leave you guys to it. We'll see you at the end of the program. Thanks, Jim. Bem-vindos ao Talentos em Ação, uma série do Call to Coach em português para você que quer conhecer e se apaixonar por cada um dos seus talentos, mas principalmente para você que quer aprender a usar, colocar em prática esses talentos, ou então ajudar os seus coaches a colocarem em prática os seus talentos. E hoje a gente vai falar de um talento muito legal com uma pessoa muito legal. A gente vai falar de comando com o Rodrigo Fagundes, que além de ser um dos líderes de formação do GGSC aqui no Brasil, trabalha com a gente na Iner há muito tempo e tem uma experiência incrível, foi executivo de grandes empresas, como a 3M, por exemplo, que é uma empresa tão admirada aí no mundo, e que vai poder compartilhar com a gente a experiência dele, a percepção dele com relação a esse talento comando. Seja bem-vindo, Rodrigo. Valeu, Yuri. Prazer estar com vocês. Que legal. Fiquei muito feliz com o convite para falar desse talento, inclusive, que, bom, a gente vai falar mais, mas é um talento que às vezes as pessoas acabam falando, nossa, mas comando é um talento? Como assim? Estou muito animado para esse nosso papo, poder falar mais sobre esse talento tão legal. Gosto muito dele. Legal. Também acho ele muito interessante. E como tem gente que não conhece com muita profundidade essa história dos talentos, eu vou ler aqui, Fagundes, não estranhe não, às vezes eu chamo ele de Rodrigo, às vezes eu chamo ele de Fagundes, às vezes eu chamo de Rodrigo Fagundes. Vale qualquer um deles. Muito bom. Eu vou ler aqui o talento comando para as pessoas saberem do que a gente está falando, né? Então, a Gallup diz o seguinte: pessoas excepcionalmente talentosas no tema de talento comando têm presença. Elas podem assumir o controle de uma situação e tomar decisões. E eu estou muito animado para falar desse tema de talento com o Rodrigo, porque o Rodrigo é uma pessoa que, na minha percepção, mantém esse talento na varanda. Eu não me lembro, eu acho que eu nunca vi o Rodrigo
jogar esse talento no porão. O Rodrigo trabalha tão bem esse talento, né, de uma maneira tão suave, tão elegante, tão eficaz, que eu acho que a gente vai aprender muito com o Rodrigo no uso desse talento. Começa contando para a gente, Rodrigo, como é que esse talento aparece em você? Como é que ele se manifesta? Como é que o talento comando se manifesta em você? Esse é um talento, um dos talentos que eu identifico desde muito tempo. Acho que desde criança eu consigo perceber que ele já estava lá, de certa forma, presente. De que forma, Yuri? Muito naquela linha de me sentir à vontade de assumir o controle, de assumir alguma posição. E acho que um outro ponto que também sempre esteve presente é de me incomodar quando uma posição de liderança ou quando não tem alguém assumindo o controle. Situações como essa, em qualquer tipo de grupo, seja uma festa em família, se não tem ninguém coordenando, ninguém liderando aquilo, sempre me incomodou. E sempre foi natural falar, não, se ninguém vai fazer, poxa, eu faço, eu me sinto à vontade. Né? Então, Tá. acho que é dessa forma que o comando sempre apareceu para mim. Nas brincadeiras quando eu era criança, e, enfim, depois foi evoluindo até invadir aí o mundo do trabalho, onde eu sempre me senti à vontade de estar à frente de algum projeto, de assumir alguma coisa. Então, eu vejo que essa é a minha relação, né? Depois eu dei nome para ele, depois eu conheci que era um talento, mas eu consigo relembrar desde a minha infância a presença disso, assim, muito forte. Agora, interessante, né, Rodrigo, porque eu te considero uma pessoa muito suave, uma pessoa muito, até zen, né, uma pessoa, você tem essa familiaridade com as coisas ligadas à meditação, a um processo de interiorização, né? Como é que você vê a compatibilidade entre essas duas coisas, entre essa sua suavidade, essa sua gentileza com as outras pessoas e o comando? Como é que faz para fazer com que as duas convivam? Perfeito. Eu percebo que tem muito a ver com o que a gente tem como estereótipo, talvez, do comando, como se o comando tivesse que sempre ir para o lado do autoritário, né? Aquele lado em que vai se impor e que as outras pessoas vão ter que ser comandadas. Eu acho que a forma como eu consigo trabalhar com esse talento não vai muito por esse lado. Eu posso estar à frente envolvendo as pessoas. Eu posso estar à frente entendendo como as pessoas vão acompanhar esse processo. E eu acho que sempre teve um pouquinho disso também. A gente sabe que os talentos eles não atuam de forma isolada. Então, eu acredito que tem outros talentos que eu também tenho como fortes que ajudam a equilibrar esse processo. Mas essa atuação do comando, no sentido de, eu estou à frente, mas eu sempre tento envolver, sempre tento fazer com que as pessoas queiram fazer parte disso. Né? É como se eu tivesse uma estratégia para chegar no resultado que o comando me proporciona e me sentindo à vontade com isso, mas sem necessariamente ir direto ao ponto ou com muito autoritarismo, com muita força, vamos dizer assim. Que legal. Eu não disse, pessoal, que vocês iam aprender muito sobre esse talento, porque essa perspectiva que o Fagundes está trazendo aí com relação ao comando, para mim é uma perspectiva diferente. Né? Eu tenho comando em sexto e eu sei o quanto é fácil deixar o comando escorregar para o porão. E eu insisto, a gente está diante de uma pessoa que sabe manter o comando sempre na varanda. Agora, uma coisa é usar, é saber lançar a mão dele, outra coisa é gostar ou não desse talento. Você gosta desse talento? Quando você leu, você gostou de saber que você tinha esse talento? Qual é a tua relação com o talento comando? Você está numa fase de paquera? Você já namora? Casou com ele? É paixão? Como é que é a tua relação com o comando, Fagundes? Eu gostei. Quando eu conheci, eu já gostei. Mas com o tempo, eu fui entendendo como usá-lo de forma mais consciente. Então, hoje, eu sei as situações onde eu falo, nossa, eu preciso usar o meu comando. Aqui, ele é necessário. Quando eu olho para trás, eu vejo várias situações onde ele apareceu e foi muito bom. Então, eu sempre gostei. Mas eu costumo dizer que hoje eu gosto muito mais. Assim, é um talento que eu vejo em várias situações, eu aplicando de forma bem consciente, assim. Então, a minha relação hoje é de um amor, eu tenho um carinho muito grande assim pelo comando. Inclusive, quando eu trabalho com os clientes, tanto de coaching quanto também nos treinamentos, quando alguém torce o nariz para o comando, fala, não, é comando, mas isso é um talento, eu falo, e é muito legal, eu quero contar como que isso pode ser bacana, porque eu realmente gosto, assim, eu vejo um bom uso desse talento. Que legal. Agora,
O começo da tua vida profissional foi em posições de liderança, e numa empresa muito tradicional, né? Não tradicional no sentido negativo, mas no sentido positivo mesmo, né? Uma empresa de uma envergadura muito legal, que é a 3M, e você precisou dar os seus primeiros passos como líder. Lá, se eu não me engano, foi lá que você deu os seus primeiros passos como sim. líder, né? É verdade. Me conta aí, Rodrigo, de que forma o talento comando influenciou as suas escolhas profissionais e de que forma você usou esse talento para exercer a liderança no começo da sua carreira? Nossa, você sabe, eu vou até começar respondendo de trás para frente, assim, né? Hoje, quando eu dou um treinamento para líderes, eu sempre falo que liderança tem muito mais a ver com postura do que com cargo. Você é líder independente do seu cargo. E por que eu estou falando isso? Porque isso tem bem a ver com a tua pergunta. Eu sinto que lá no começo da minha carreira, o comando ele me ajudou a tomar a frente de iniciativas, de projetos, por tomar a frente de iniciativas e projetos. Não é porque eu tinha aquele cargo, ou porque eu tinha que fazer aquilo, mas porque era natural. E isso me ajudou a ser considerado uma referência em algumas coisas. Né? Eu me lembro até hoje, que uma vez eu cheguei para o meu líder e falei, eu quero mais responsabilidade, eu quero cuidar disso. E eu lembro que ele me falou, mas eu não posso te promover agora, a gente não está em condição de promover ninguém. Não, não quero uma promoção, eu quero me envolver mais, eu quero tomar frente. Então, eu acho que essa postura era o comando me trazendo isso. Né? Seja em projetos, seja em coisas que eu poderia começar a tomar conta. E aí sim, quando eu tive a transição para o meu primeiro cargo de liderança, começou talvez uma segunda parte disso, que não é só tomar a frente, mas como eu faço com que as pessoas também queiram somar forças nesse processo. Então, como é que eu envolvo essa equipe? Aí que eu acho que começou a meio que lapidar esse outro lado do comando, um lado mais envolvente, sabe? Que assume a responsabilidade, toma a frente, mas que não vai pela autoridade, pela carteirada, vamos dizer assim, como a gente fala, né? Mas sim por envolver mesmo a equipe. Que legal. Ó, tem uma pergunta do Vini aí, do Vinícius Rios, né? O Vini é bem esperto, ele sabe que eu gosto da NBA, aí ele fez uma pergunta da NBA para ter certeza que eu não ia pular essa, né? Então, ó, o Vini está dizendo uma coisa interessante aqui, né? O LeBron fez história ontem, inclusive, né? Que ele passou o Kareem Abdul-Jabbar. Tá bom, Vini? Não é só você que sabe as coisas, eu tô sabendo também, tá? Então, assim, o LeBron, ele passou o Kareem Abdul-Jabbar e passou a ser o maior pontuador da NBA. Agora, olha que coisa legal, isso eu não sabia não, Vini. O Vini tá trazendo uma coisa interessante. Ao mesmo tempo, ele é o quarto lugar na liga com mais assistência, ou seja, ele assume o comando, mas ele serve muito os outros, né? Aí ele te pergunta, gostaria que você falasse à luz do comando esse tipo de liderança generosa, né? Eu complemento aqui a pergunta do Vini, Fagundes, como é que você faz para assumir o comando, mas ao mesmo tempo dar espaço para as outras pessoas para que elas também se sintam na liderança? Como é que você equilibra essas coisas? Na minha visão, é entender que não é porque eu estou no comando que eu tenho que saber tudo e que tem que ser do meu jeito. Então, acho que uma liderança que assume o comando, mas escuta as pessoas e consegue meio que aglutinar as percepções das outras pessoas para fazer com que o time ganhe, evidencia ainda mais a própria liderança. Ou seja, não é que eu, como líder, vou fazer tudo. Não, nós, enquanto times, vamos chegar nos resultados pretendidos. E aí, quem estava liderando esse time? Poxa, era o Fagundes, era o Yuri, era o LeBron, né? Então, eu sinto que até o LeBron, eu assisti ontem esse marco, e realmente é um jogador que não joga só sozinho. Inclusive, ontem no jogo tinha vários momentos que ele poderia arriscar fazer a cesta para acelerar o processo de bater o recorde, mas não, ele passava a bola, ele deixava outras pessoas fazerem a cesta. Eu acho que é um pensamento mais a longo prazo, e não o imediatismo de tem que ser do meu jeito, eu vou assumir, porque eu posso saber a resposta, mas será que eu sei a melhor resposta? Eu acho que esse tipo de pergunta sempre teve na minha cabeça. Poxa, se eu estou com mais pessoas na sala, será que eu tenho realmente a melhor ideia? Ou a melhor ideia está um pouquinho na cabeça de cada um, de cada uma aqui, sabe? Que legal, é muito importante isso, né? Isso está muito em linha com alguns trabalhos que a gente conhece bem da Gallup, né, Fagundes, que está traduzido através do título de um curso da Gallup, que eu gosto muito, que é From Boss to Coach, né? Quer dizer,
Na verdade, eu posso ser um líder, eu acho que no fim das contas o que você está falando um pouco é desse líder coach, né? Desse líder que escuta, desse líder que dá espaço, desse líder que considera que o outro pode ter a melhor resposta. E aí, nesse sentido, a pergunta da Mirella complementa isso, né? Você falou no começo da nossa conversa que outros talentos acabam interagindo com o seu talento comando para formar o seu jeito de liderar, de assumir o comando. Você sente algum dos seus talentos que faz uma parceria mais frequente com o seu talento comando? Que talento seria esse, Fagundes? Sinto, Yuri, é muito evidente para mim, é meu talento estratégico. Uhum. Sempre que o comando aparece, e aí me vem muito nessa coisa de assumir uma posição, ou de assumir a frente, ou de, né, trazer um direcionamento, o estratégico eu percebo que ele está sempre junto, meio que rapidamente mapeando assim, o cenário, falando, tá, qual que é o melhor jeito da gente fazer isso? Qual é o melhor caminho? Eu sinto que o meu estratégico ele ajuda, inclusive, a deixar o meu comando na varanda, né? No sentido de explorar ele da melhor forma. Porque estrategicamente nem sempre é bom, ou melhor, na minha visão, né? Na maioria das vezes não é bom esse comando autoritário. A exceção, para mim, é em situações de emergência, onde você fala, não, tem que ser desse jeito, salvei sua vida. Depois você fica bravo comigo, mas você vai me agradecer. Salvo essas situações emergenciais, raramente o autoritarismo ele vai funcionar. Então, eu percebo que o meu estratégico ele me ajuda com isso. Ele fala, Fagundes, ó, peraí, dá uma olhada, qual é o melhor caminho? É esse aqui, ó, é desse jeito que você vai fazer, sabe? E aí eu consigo adaptar e tomar essa decisão meio que na hora, conforme o caminho vai se desenrolando, eu vou construindo essa estratégia. Mas olha que interessante, né? Vamos pensar junto aqui. Você tem o estratégico, que te permite ver vários caminhos. Você tem o comando, que te faz acreditar no seu caminho. Que outro talento você usa para dizer, ok, eu sei, eu vejo vários caminhos, eu tenho força suficiente para assumir a responsabilidade de escolher um, mas eu vou dar espaço para outras pessoas contribuírem ou darem a opinião dela, ou até mesmo escolherem um caminho. Tem algum outro talento que você vê que fala assim, estratégico, calma, comando, calma, dá espaço para as outras pessoas? Eu diria até que o meu estratégico nesse uso, ele tem uma perninha um pouco diferente, que é como é que eu vou adotar um caminho onde as pessoas vão junto comigo. Olha que legal. E aí vem de uma... Talvez aí não tenha tanto a ver com os talentos, mas com uma crença ou com um aprendizado do que eu fui vivendo ao longo da vida, de que se eu for sozinho, não vai ser tão sustentável, porque putz, eu preciso liderar essa equipe, esse grupo, independente de ser líder de cargo ou não, né? Pode ser um projeto. Então a gente tem que ir junto. O meio estratégico me ajuda a enxergar esse caminho para ir junto. Até para lidar com situações desconfortáveis para mim. Um exemplo de uma situação que raramente as pessoas que trabalham comigo percebem. Aí quando eu falo, parece assim, não, mas é isso mesmo. Por exemplo, uma coisa que me incomoda ao trabalhar em grupo é a velocidade das pessoas que são diferentes de mim. Eu costumo ser muito rápido nas coisas, por conta, inclusive, do meu ativação, que é o meu talento mais forte. Eu gosto de fazer as coisas muito rápidas. O timing das pessoas sendo um pouquinho diferente do meu, já me incomoda. Mas eu uso muito o meu estratégico para como é que eu vou trazer isso, que estratégia eu vou adotar para não criar conflito no sentido de criar uma inimizade, um problema, e manter o foco no resultado. Então, quando às vezes eu falo para as pessoas, eu nunca percebi. Você se incomoda comigo? Aí, putz, já que você perguntou, me incomodo, ó, nessa situação. A pessoa falou, nossa, nunca tinha percebido. Porque eu tenho essa coisa natural de criar uma estratégia que funcione, sabe? Sem me incomodar, né? É uma estratégia para eu não me incomodar mais, vamos dizer assim. Então, olha que legal, você usa o seu estratégico para polir, para desenvolver os seus próprios talentos, né? Ou seja, você cria uma estratégia para lidar com os seus outros talentos. Exato. Muito interessante. Agora, o fato da gente ter um talento faz com que a gente faça algumas coisas de uma maneira particular, né? O que o seu talento comando te leva a fazer de uma forma diferente? Você fala, todo mundo faz de um jeito, mas eu faço um pouco diferente porque eu tenho o talento comando. O meu talento comando me faz fazer isso de uma forma diferente. Então, ele influencia algum comportamento seu
que deixa ele mais personalizado, como o comportamento do Rodrigo Fagundes? Você sabe que esse talento, eu percebo ele como um talento que até me ajuda a ter ideias diferentes ou pensar em coisas diferentes. Porque olha só que curioso, nem sempre eu quero assumir o controle de uma situação, né? Acho que até como eu comentei, a gente estava até conversando um pouco antes, quando uma situação já tem alguém no comando, eu não tenho, muitas vezes, nem vontade de tirar essa pessoa do comando. Já que ela está comandando, deixa ela. Só que é como se no paralelo, na minha cabeça, eu estivesse comandando. Então, eu sempre faço esse exercício. Se eu estivesse à frente, o que eu faria? A minha cabeça fica meio que criando cenários e tomando decisões sem tomar. A maioria das vezes é só um exercício natural que acontece e que simplesmente não muda nada. Mas muitas vezes isso me faz ter uma ideia diferente, ou propor uma coisa diferente, às vezes um ajuste. Então, por exemplo, eu em reuniões ou trabalhando em grupo, eu sou muito mais calado, mas quando eu falo, eu trago uma assertividade na fala. Vem um pouco desse comando. Porque eu fico mentalmente fazendo esse exercício. Se eu estivesse à frente, o que eu faria, né? Se eu estivesse sozinho aqui tomando essa decisão. Então é muito natural para mim, mesmo que alguém já esteja fazendo. E aí é engraçado, porque não necessariamente eu questiono, mas muitas vezes eu complemento, sabe? No sentido de, olha, o que dá para fazer a mais? Então isso é uma coisa que eu percebo que é diferente. Até de outras pessoas que eu percebo que tem o comando, que nessa hora entram em confronto, num embate, às vezes até disputam posição. Eu dou até risada disso, porque eu não disputo a posição, porque na minha cabeça eu estou nessa posição, né? Aí eu escolho se eu quero e eu doso na medida do que eu vejo que é estratégico, que é interessante, que é importante, enfim. Mas é uma coisa que eu percebo que eu faço bem diferente, assim, por conta do comando. Muito interessante. Para aqueles que gostam de neurociência, quando você fala isso, eu escuto muito a história dos neurônios espelho funcionando, né? Quer dizer, a pessoa está no comando, mas dentro da sua cabeça você está espelhando o comportamento dele, né? Por que ele está fazendo isso? O que ele está fazendo? Como é que ele está se comportando? Né? É como se você estivesse mimetizando dentro da sua própria mente o comportamento da outra pessoa, né? Que legal. Sabe que durante um tempo eu achei que isso era quase que um julgamento, como se eu fosse um grande julgador, né? Eu fico julgando a outra pessoa e tal. Mas depois eu fui entender, não, é natural, porque não é tão natural que não tem como eu não fazer, não pensar na minha cabeça o que eu estaria fazendo naquela situação. Então, eu acabo colocando isso junto, usando isso, né, a nosso serviço, vamos dizer assim. Maravilha, que legal. Quando é que você saca o talento comando intencionalmente, né? Porque quando a gente fala sobre desenvolvimento baseado em talentos, a gente fala muito, essa é uma palavra que eu valorizo muito, viu, Fagundes, que é a intencionalidade, ou seja, o uso intencional do talento. Em que momento você saca o seu talento intencionalmente e usa? Não, agora, nesse momento, eu preciso usar o meu talento comando para fazer a diferença. Em que situação, em que circunstância você saca intencionalmente o seu talento comando? Legal. Tem duas que fazem muito parte assim da minha vida. A primeira é quando eu percebo que ninguém está assumindo a frente de algo e isso vai ter um impacto para mim, um impacto para alguém que está ali envolvido, enfim, para nós, né, se for uma equipe. Então, é muito essa análise rápida de impacto. Cara, do jeito que está, sem alguém assumir a frente, assumir a responsabilidade, puxar, não vai acontecer. Eu saco o talento comando nessa hora. É muito natural. Às vezes eu nem quero, mas ele aparece de forma natural. Esse é um. E outro é quando eu estou no meu modo treinador, quando eu estou com um grupo, quando eu estou com uma turma, para não perder o fio da meada de um treinamento, e principalmente algo que é importante para mim é garantir o escopo. Então, se eu tenho que dar um treinamento de 8 horas e falar de XPTO, o comando ele me ajuda a, por mais que eu flexibilize certas dinâmicas ou discussões, voltar, né, direcionar a turma para manter o escopo. E aí conseguir terminar um dia, por exemplo, falando, eu entreguei tudo aquilo que eu combinei. Né? Se a gente tivesse comparar o briefing antes com a entrega, os pontos estarão lá. Eu saco o comando para isso. Né? Com algumas turmas não precisa tanto, mas tem outras, e dependendo do tema, fica mais acalorada, as discussões, demora mais aqui, demora mais ali. Aí eu percebo que eu uso o comando para trazer, para ser essa pessoa que puxa, que norteia. Né? Então, são duas situações. Vamos lá, Fagundes. Quando eu sair, você assumiu o comando aí, tá certo? mais ou menos isso. Maravilha. Me conta aí, como é que faz para não parecer autoritário? Acho que
tem uma questão de foco aí, né? Porque o comando, eu sinto que ele é autoritário quando o foco está em mim, porque eu quero, né? Porque é para satisfazer uma necessidade minha. Acho que a dica é que necessidade do grupo é importante ser satisfeita naquele momento. E aí, no exemplo que eu dei do treinamento, é muito legal falar de como eu uso hoje e é legal, né? Mas e como já foi? Então, quando isso acontecia no começo, 10 anos atrás, quando eu comecei a dar treinamento, ia me dando um desconforto, um incômodo, e é claro que eu nunca destratei ninguém, mas eu tenho certeza que eu não fazia com naturalidade. Então, talvez eu já tenha, em treinamento, falado alguma coisa que foi meio que uma disrupção, assim, então vamos parar de fazer isso agora e vamos continuar, porque a gente tem que continuar, né? Hoje é muito mais fluido, porque nessa hora eu penso, o que é importante para essas pessoas? É importante para elas realmente cumprir com o conteúdo? Ou não, nesse caso é mais livre? Porque tem, às vezes, um treinamento, um workshop, que pode ter mais adaptação. Nessa hora, eu sou muito mais flexível. Se não, eu consigo não assumir a autoridade, o lado autoritário, mas falar, olha, é importante para vocês. Vamos conversar sobre isso depois e avançar para que vocês tenham todo o conteúdo? É muito diferente. E aí, acho que trazendo para as lideranças no dia a dia, é pensar justamente isso. Olha, o que é importante para a minha equipe, ou para alguém da minha equipe nessa hora? Não só o que é importante para mim. Porque se eu for para o lado do que é importante para mim, é o meu ego, é a minha necessidade. Agora, quando eu trago para isso também a necessidade da equipe, eu vou encontrar um caminho, um lugar de satisfazer as necessidades de todo mundo. Aí o comando serviu ao propósito daquele grupo, né? O grupo, inclusive, vai falar, nossa, que bom que alguém puxou e fez com que a gente tivesse as nossas necessidades atendidas. Então, acho que a grande dica é essa. Foca Muito no legal. coletivo, né? E não simplesmente em você. Muito legal. Muito legal. Agora, Fagundes, tem gente aqui que quer aprender a usar o comando, mas também tem gente que quer aprender a ajudar os seus coaches a desenvolverem o talento comando. Então, vamos imaginar que tenha alguns coaches aqui que tenham coaches com o talento comando. Tem alguma técnica, alguma ferramenta, alguma leitura, algum conhecimento que você sugere para ajudar esses coaches a ajudarem os seus coaches a desenvolverem esse talento comando? Que dica você daria para quem quer desenvolver o talento comando nos outros? Olha, uma primeira coisa é entender o que essa pessoa quer fazer com o uso desse talento. Que tipo de resultado ela quer obter? O que ela quer chegar? Né? Porque com isso bem evidente, com isso bem estabelecido, ela vai entender qual dose ela tem que dar para o comando. Né? Inclusive, uma vez que eu estabeleço um objetivo, uma coisa que a gente sempre trabalha direto é, e como é que está hoje? Então, essa visão de como está hoje, onde a gente quer chegar, ela traz uma clareza para o comando. No sentido de, nossa, realmente, eu estou usando o meu comando de um jeito errado. O que eu quero não está coerente com o que eu estou fazendo. Sabe? Então, às vezes, eu quero a minha equipe participando, eu quero as pessoas podendo dar ideias, mas o jeito que eu estou me comportando está inibindo as pessoas, está deixando as pessoas receosas, porque o comando, ele tem esse lado, ele intimida muitas vezes. Então, quando eu, como líder, percebo isso, eu falo, não, peraí, então o que eu estou fazendo está intimidando, e o que eu quero é dar liberdade. Eu já começo a estabelecer uma relação diferente com o comando. Essa, eu recomendo que seja a primeira parte, assim, para trazer essa clareza. E aí depois é trabalhar muitas ferramentas que estabeleçam conexão, que façam essa pessoa, né, o coach, a coach ali, entender como é que ela se relaciona com as pessoas. Porque as pessoas, para quem comanda, e aí vamos entender bem o que eu quero dizer com isso, as pessoas acabam sendo recursos, porque se eu vou comandar pessoas, essas pessoas são recursos que estão à minha disposição para que eu possa liderar, para que eu possa comandar. E aí, por que eu falei, vamos entender bem isso, né? Recursos nesse sentido, coisas que eu vou meio que orquestrar e fazer dar certo. Se eu me relaciono bem com essas pessoas, eu entendo mais profundamente os meus recursos. E o que geralmente acontece com lideranças que têm comando forte, ou pessoas que têm comando forte, que está desequilibrado, é porque eu não tenho clareza do que eu quero com isso e eu não conheço os meus recursos, eu não conheço as pessoas. Então, no fim das contas, eu faço o que eu sei, que é mandar, ou seja, ser autoritário. Né? Então, acho que são essas duas dicas, Yuri. Entender o objetivo principal, como é que você está se relacionando com ele e trabalhar ferramentas para se conectar com as pessoas. Muito legal. Eu falei para vocês que vocês iam aprender muito com o Fagundes sobre comando. Ele trouxe algumas perspectivas muito interessantes. Eu que gosto muito desse talento, pelo fato dele ser o meu sexto talento e por achar que ele tem uma
um conjunto de contribuições importantes, eu nunca tinha pensado em algumas perspectivas que o Fagundes trouxe para a gente aí, né? E apesar de eu estar conduzindo esse bate-papo, né, minha atribuição aqui, quem teve no comando o tempo todo foi o Fagundes, porque ele que fez acontecer. Estamos chegando no final aí, eu vou chamar o Jim de volta para a gente dar os contornos finais aí nesse nosso bate-papo. Hi, Jim. Are you there? I am here, Yuri. Thank you. Do you have any additional question? I didn't answer any of them. Do you have any question to Fagundes? I was looking through the chat. I think Hakel, did we get all of the? Okay, she's giving me the thumbs up. So we got to all the questions in chat. Let me ask one. Oh, no. did we? I think that we have one. Eu tô vendo uma aqui do Vinícius, antes do Jimmy fazer a pergunta dele. Olha só que interessante essa. O Vinícius tem comando em 23º, mas pelo jeito a caçula do Vini já está mostrando aí as suas vocações ligadas ao talento comando. E aí ele está pedindo a tua consultoria aí, Fagundes. Depois você cobra dele aí. Da sua visão de filho, como é que você gostava de ser liderado pelos seus pais com o talento comando agindo? Nossa, é uma excelente pergunta. Me fez refletir aqui, Vini. Eu acho que situações que alimentam o talento comando são situações onde a gente pode estar no controle, só que estar no controle nem sempre é saudável e nem sempre traz bons resultados, seja para uma criança, seja para uma pessoa adulta. O que acontece quando a gente é adulto é que eu tenho mais condições hoje, por exemplo, de discernir, né, até onde eu posso ir. Então, se eu puder dar uma dica para quando eu fosse criança, seria isso, assim, que meus pais percebessem em que momentos eles podem me dar mais autonomia e me deixar assumir o controle, de forma que eu consiga ter sucesso com isso, para me mostrar um lado positivo do meu comando, né? E não simplesmente falar, eu vou deixar o Rodrigo assumir o comando, e eu vou lá e me lasco, ou eu tenho uma situação que não é boa. Eu vou acessar um lado de que meu comando é ruim. Você está me fazendo refletir, eu estou pensando junto com a gente aqui agora. Legal. Talvez seja por isso, Yuri, que algumas pessoas que têm comando se assustem com ele e falam, mas será que comando é um talento? Porque talvez eu tenha expressado esse talento e me machucado com ele ao longo da vida, né? Então, acho que pais que criam condições para que a criança expresse o comando de forma saudável, segura e tenha sucesso com isso, vai ensinar um jeito gostoso de atuar a partir desse talento. Então, eu vou te dizer, Fagundes, eu realmente admiro a forma como você mantém esse talento na varanda. Então, eu ousaria dizer, né, que, de alguma forma, os seus pais, ou um deles, não sei, souberam como desenvolver o seu talento comando de uma maneira positiva, porque se você tem esse talento e ele é exercido com tanta elegância, com tanta classe, com tanta eficácia, é porque provavelmente no começo aí da sua vida alguém ou alguéms, né, souberam alimentar esse seu talento da maneira certa. Excelente resposta. Jim, do you still have additional question? Yeah. One quick question. During the Clifton Strengths podcast, Jacqueline and I have been talking about these themes in the context of leaders. And so with command, as we think about it in the needs of followers, hope, stability, compassion, and trust, where do you think command fits in, or best fits into one of those four needs of followers? And Yuri, did that make sense? Can you translate that for me? Eu vou traduzir aqui para o pessoal, e aí o Fagundes responde em português. O Jim estava falando que ele está discutindo com a Jacqueline durante os programas que ele está gravando, cada um dos talentos pela perspectiva da liderança, né? E quando a gente fala de liderança baseada em pontos fortes, a gente fala de 4 grandes necessidades
dos liderados, né? Que é compaixão, visão, que mais, Jim? Compassion, vision, Compassion, stability, estabilidade, trust, hope. estabilidade, esperança e confiança. Em qual desses 4 pilares você, Fagundes, você vê o talento comando atuando mais? Para escolher eu diria confiança. Uhum. E desdobraria tanto em aumentar e alimentar a autoconfiança, né? De, putz, eu consigo, eu dou conta, né? E criar essa confiança com o time, porque eu percebo que quando o comando ele é muito bem colocado num grupo, ele causa essa confiança, as pessoas se sentem seguras, né? E a confiança se torna recíproca. Então eu diria confiança. Excelente. Muito bom. Fagundes, cara, sabe por que você nunca me surpreende? Porque eu sempre espero o melhor de você e você sempre entrega o melhor. Então, cara, muito obrigado pela contribuição, não só para o nosso programa, mas para todos os coaches que estão aqui assistindo a gente, que tenho certeza que aprenderam mais sobre essa sua maneira tão elegante, delicada e eficaz de usar o seu talento comando. Obrigado por trazer toda essa sua competência que é sempre tão ilustrativa para a gente. Muito obrigado pela participação, Fagundes. Eu que agradeço, Yuri. Foi um papo delicioso, passou super rápido, enfim, foi uma delícia dividir o comando, né? Dividir o seu comando aqui nesse nosso encontro. Enfim, foi um prazer. Me convide sempre. Temos muitos talentos para conversar. Vamos sim. E você teve no comando. Eu só tentei direcionar a conversa, mas sentir você no comando desse nosso bate-papo foi muito legal. Jim! Yuri, are we all set? Yeah, you are the boss as always. Oh, no. No, I have command. Rodrigo's I the have boss. command. Rodrigo have command, but you are the boss. That's okay. You are the leader coach. There we go. There we go. Well, hey, on the way out, let's remind everyone to take full advantage of all the resources we have available for them. Gallup.com/CliftonStrengths. Pessoal, não esquece, o site da Gallup tem um monte de coisa legal, muitos recursos, que está no endereço gallup.com/CliftonStrengths. For coaching, master coaching, or if they want to be a Gallup certified strengths coach, especially in Portuguese, Yuri, tell them how they get in contact with you. Pessoal, se vocês quiserem se formar como coaches de pontos fortes, procura a Inner, que representa a Gallup aqui no Brasil. É só entrar no site da Inner, www.inner.com.br. Inner escreve com YNNER, e lá tem todos os links para você falar com a nossa equipe. Ou se você quiser escrever direto para a Gallup, também pode. Aí eles fazem a ponte com a gente, que é no coaching@gallup.com. And if you contact them, they're very nice. So you should do that as well. We want to remind everyone they can find us on any social platform by searching Clifton Strengths. And Rodrigo, thank you for joining us today as well. I didn't get a chance to say that, but thank you for coming on and being a part of it as well.